É Vida e Saúde junto com você mais um dia. Que bom que a gente pode trocar aqui uma figurinha, né? Conversar sobre saúde e você aí desse lado pensando o que é que você pode fazer para levar a sua vida de maneira mais saudável. É o plano de Deus para você, eu não tenho dúvida quanto a isso. Deus deixou vários conselhos na própria Bíblia com relação à nossa saúde, higiene, o cuidado com os nossos sentimentos, com a nossa emoção, com as nossas emoções, né, com a saúde mental. Então, é plano de Deus que você também dê atenção para a sua vida de maneira integral. Antes de começar o programa, que vai falar de um assunto muito importante, a gente traz aqui uma frase para reflexão, frase essa escrita por Ellen White, no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 19, ela disse o seguinte: Deus releva o tempo de ignorância, mas tão logo a luz brilhe sobre nós, de nós requer mudança dos hábitos destruidores da saúde e que nos relacionemos devidamente com as leis físicas. Olha que interessante, que frase, se bem analisada, né, como ela traz assim, equilíbrio. A gente precisa analisar as leis físicas, a gente precisa colocar em prática tudo que a gente aprende, tudo que a gente ouve. Deus não vai cobrar de você ou não vai levar em consideração quando você não sabia, mas à medida que você vai aprendendo, vai conhecendo, vai se informando, você tem responsabilidade sobre aquilo que aprendeu e precisa aplicar. Para ter os benefícios, para receber alguns milagres, precisa aplicar o seu conhecimento. Eu estou falando aqui especificamente na área da saúde, para que você tenha os benefícios das leis naturais, que Ele mesmo é o autor e também o mantenedor. Fica a dica para você hoje, então, que você tenha responsabilidade sobre o que você está aprendendo, sobre o que você está ouvindo e vendo e lendo, quem sabe, e estamos juntos nessa caminhada. No programa de hoje vamos falar sobre transtorno opositor desafiador. Olha, eu trocando o nome aqui. Doutora, é um nome difícil, eu particularmente nunca tinha ouvido falar desse transtorno, mas fiquei pensando, gente, talvez muitas pessoas sofram, muitas crianças sofram desse transtorno e os pais não façam ideia. Exatamente. É um nome bem complicadinho, né? Por isso que a gente dá um apelidinho para ele. A gente fala TOD. Então, quando chega no consultório, a gente vai falar depois, já que depois que se familiarizou com o nome do transtorno e tal, então a gente simplifica, né? Então, é o TOD. Então, muitos pais desconhecem mesmo esse transtorno, né? Vamos dizer aí que é uma novidade. E o que é o transtorno? Então, esse transtorno é um conjunto de comportamentos que a criança apresenta que chama muita atenção das pessoas que estão ao redor. O nome dá muitas pistas. O nome já dá muitas pistas. Se você seguir, são crianças opositoras, desafiadoras, são crianças que são, assim, extremamente rebeldes e teimosas. Porque faz parte ali do desenvolvimento da criança, em algum momento ser opositor, em algum momento, em alguma situação. A gente pensa logo naquela adolescência do bebê, né? Dos 2 aos 4 anos. Isso. Mas no transtorno opositor desafiador, isso prolonga. Isso prolonga. Começa ali entre os de 4, 5 anos, já começa a apresentar. Principalmente na escola, dentro ali da sala de aula, que na escola tem várias regras, né, que eles têm que obedecer. Então, estão todos ali juntos. Então, essa criança que tem o TOD, ela tem muita dificuldade para obedecer essas regras. Entendi. Entendeu? Ó, imagino que essa dificuldade, somado também à falta de compreensão ou a nossa ignorância estou falando nossa, das pessoas que convivem, a coisa deve ficar preta. Fica. Em muitas situações. Fala um pouquinho das características desse transtorno, doutora. Então, a criança, ela tem muita dificuldade para lidar com frustrações. Por exemplo, falar um não para essa criança é uma coisa assim, parece que o mundo está acabando. Ela não consegue aceitar isso. Ela fica muito irritada, ela fica muito nervosa, ela tem uma autoestima muito baixa, porque ela tem esse comportamento bem, vamos dizer assim, que incomoda as outras pessoas. Então, as outras crianças não querem ser amigas
dessa criança, dessa outra criança. Então, ela fica muito sozinha e quando ela chega ali num círculo de amizades, logo ela já começa a querer ser a líder, querer que todos façam do jeito que ela quer e o primeiro não que ela escuta, então muitas delas partem até para violência, para agressão ali naquele grupo de crianças. Interessante. A gente preparou aqui algumas simulações, doutora Cila, para a gente tentar assim ser mais objetivas. A gente vê aqui uma criança andando com o pai tentando segurar a mão. E ela tá querendo ir sozinha, né? Não quer receber orientação no caso. E é uma ação simples. Sim. E o fato de ele fazer isso, o do pai tentar garantir segurança para a criança, irrita e muitas vezes a criança pode até sair correndo atravessar a rua, pode acontecer um acidente. Muitas vezes também ela pode empurrar o pai porque ela não quer. E aí muitas vezes acontece aquela cena que chama a atenção de todos que estão andando ou em um shopping, numa loja, na escola, que a criança começa a bater no pai. Chega até esse ponto. Então quer dizer que é um transtorno que muitas vezes foge ali do controle de quem está perto dessa criança. Vamos ver uma próxima simulação aqui para você ter noção. A criança está aí jogando videogame. Essa aí é bem típica mesmo, viu? Acontece muito. Olha lá. Bom, tá jogando videogame normal. Aparentemente não tem nada de diferente aí. Olha aí, chega o pai falando para parar. Não quer. Já está há muito tempo jogando. A criança não aceita uma intervenção ou regra. Exato. Ela, vamos dizer assim, ela não tem limites. Então, quando ela foi jogar, ela já não tinha esse limite que o pai iria chegar e dar um tempo para ela. Porque ela já tem essa dificuldade. Então, ela ficaria ali jogando o tempo que ela quisesse. Saindo dali, ela iria fazer uma outra atividade. E questão de tomar banho, escovar os dentes, ir para a cama no horário, não tem. Quer dizer, ele não tem limites, ele não tem horário. Para ele, tudo vai funcionando da maneira que ele quer, a hora que ele quer. Tá. Vamos ver a próxima simulação aqui, uma simulação de correção, né? Uma criança que está precisando ficar naquele cantinho. Já aprontou alguma coisa. É o cantinho do pensar, né? O cantinho, tem muita gente... É o castigo, vai, o antigo castigo da minha época. O pai saiu da sala. Só esperou o momento. Ou seja, não respeita a autoridade. E você vê que isso não começou de um dia para o outro. Né? Esse transtorno vem lá desde pequeno, quando começam a aparecer os primeiros sintomas ali, né? Que a criança não obedece e tal. Às vezes o pai não chama atenção porque ele acha que isso é normal. Então ele começa a fazer isso. Ele vai criando forças e isso vai carregando para a vida. Né? Então, eu sempre digo que os pais, eles têm que falar a mesma língua, tanto o pai quanto a mãe, quando eles observam esse tipo de comportamento na criança. Né? Então, no caso do videogame, por exemplo, o pai falou, acabou o tempo, a mãe tem que assinar embaixo, realmente acabou. Porque se um cede e o outro e o outro fica firme, e aí vira uma guerra. Entra as regras da casa. Tipo, ele foi jogar videogame, mas ele já teria que saber, olha, você vai jogar videogame, mas o teu tempo de jogar videogame é esse. Ok. Daqui a pouquinho eu venho aqui e você para. E muitas vezes não é negociado isso antes, então ele acha que ele tem todo esse poder para poder fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, mesmo dentro de casa. E ele vai para a escola. Chegando ali na escola tem as regras, né? Tudo vai levar a referência de costume, exatamente. Vamos ver mais uma simulação aqui. Olha, a criança está brincando. Aparentemente não tem nada de anormal aí, né? Brincando, feliz. Mudou de humor de repente. Muda porque ele não... Como ele tem esse transtorno, ele não está feliz, às vezes está frustrado com alguma coisa, a autoestima é muito baixa, então vem várias coisas ali no pensamento. Então, estou brincando, já não quero mais brincar. Parece que não está bem com ele mesmo. Então, vem o choro, vem o isolamento. Então, tem uma alteração de humor repentina. Então, isso os pais têm que ficar atentos. Então, muitos pais não estão atentos a isso, acham que é alguma birra, alguma coisa que ele está fazendo, não gostou de alguma coisa, mas já é típico do transtorno. Vamos dar uma olhada nessa outra simulação aqui, seria a última. A gente vê, olha, roupa secando no varal.
E olha o que ele está fazendo. Ele está tirando todas as roupas do varal, sem motivo aparente nenhum. É uma das características também, ele fazer valer as suas próprias regras, vontade. Talvez ele tenha feito alguma coisa, alguém o chamou a atenção, ele não gostou, então é uma forma de se vingar, entendeu? Eles são muito assim, eu vou fazer isso porque me chamaram a atenção, eu não gostei, então eu vou fazer isso porque ele sabe que esse comportamento... Vai machucar, vai ofender. Vai ofender alguém, principalmente a mãe, o pai ou alguém que deu alguma ordem a ele. Interessante, né? Que desafio. Um desafio. E na escola, Teru, o que acontece? Eles têm dificuldades de aprendizagem, porque não conseguem ali no momento, né? Obedecer às ordens e aí começam a ter algumas dificuldades, alguns probleminhas, notas baixas, algumas coisas assim. Tá. A gente tem aqui uma outra dinâmica, doutora, mostrando as fases desse transtorno. Sim. E as diferenças entre o que é birra típica e o comportamento opositor. Porque várias situações que a gente mostrou aqui, elas são, assim, possíveis de acontecer com crianças sem o transtorno. Que você fala para o seu filho, olha, tá na hora de ir embora, foi brincar na casa do amigo, tá na hora de ir embora. E a criança fala, não, eu não quero ir. Mas no transtorno opositor, o comportamento é muito mais severo. Ok, exacerbado. Isso, as pessoas, elas sabem, as pessoas que estão ao redor, elas percebem isso. Que a característica é muito forte. É muito forte. E muitas vezes o pai que está envolvido naquela situação, ele não consegue perceber isso. Pela convivência, né? Vamos dar uma olhada então na idade e duração. Olha, então birra típica, né? Ela persiste ao longo da infância e adolescência. Já no comportamento opositor, ele é autolimitado, reduz com o tempo e a ação dos pais. Então, aqui a ação dos pais é muito importante para estabelecendo limites. Isso, estabelecendo limites, porque toda criança precisa de limites. Nós vamos estabelecer isso na infância mesmo, porque aí ele vai crescendo, sabendo que tem que ter limite para todas as coisas. Então, se esses limites não são estabelecidos, vai causar ali certo problema se ele já tem uma predisposição para ter esse transtorno. É verdade. Bom, tempo e fatores redutores, o que vai ajudar a reduzir? Sim. No caso das birras típicas, a gente tem aqui, olha, de 8 meses a 4 anos é um tempo razoável, assim. Isso, exatamente, é o que acontece, porque o transtorno opositor, ele vai surgir mesmo para ser ali diagnosticado, tal, se ele for no especialista, após essa fase aí. Vamos ver, ó, então isso. Após os 4 anos. Isso, é persistente além dos 4 anos, que é a fase mesmo que ele vai entrar ali na escola, que ele está ali em casa, no convívio. Vai aprender a interagir com outras crianças, outras regras. Outras regras. Se ele já está acostumado com as regras de casa, se ele já obedece tudo direitinho, quando ele for para a escola, ele não vai ter tantos problemas, né? Mas se ele não tem isso, então quando ele vai para a escola é mais difícil. Vamos dar uma olhada no desenvolvimento da criança, então, que... Sim. Uma criança sem um transtorno, o desenvolvimento acaba sendo normal, né? Então, ela pode até ter apresentado um comportamento mais resistente, mais difícil naquela adolescência do bebê dos 2 aos 4, ou dos 8 aos 4, 8 meses aos 4 anos. Porém, ela se desenvolve normalmente. Já no comportamento opositor, olha aqui. Pode ter atraso no desenvolvimento, dificuldade de socialização e comunicação. É bem difícil mesmo. Por quê? Ele não teve ajuda e aquilo ali foi ficando. Aí, quando os pais entendem e pedem ajuda, o que vai acontecer? Vai ter ali um tratamento, né, para ele. E isso aí vai amenizar um pouco. Eu gostaria de saber o seguinte, acho que é a pergunta que todo pai com criança difícil se faz, né? Sim. Ou deveria se fazer. Qual é a minha meia-culpa, eu diria, se não, qual é o meu papel, minha porcentagem de contribuição para isso aqui? Porque parece que é um problema comportamental, ambiental, somado, de repente, a uma tendência. Isso. São multifatores, né? Tem aí fatores biológicos, fatores psicológicos, sociais. Então, se a gente for falar de cada um, então cada um tem a sua parte de culpas, vamos dizer assim. Tá. Só que quem está ali com a criança, cuidando, são ali os pais, os responsáveis, a família que está mais perto, né? Então, vamos ver, a gente primeiro, para chegar a um diagnóstico, se a criança tem ou não, a gente faz uma entrevista, né, com os pais,
para ver como é a vida desses pais, o histórico, se tem alguém na família, porque geralmente tem alguém na família que tem já esse transtorno, tem algum distúrbio ali de comportamento, alguma coisa assim. Tem que ver em relação a drogas também, como é a rotina da família na casa, essa questão dos limites. Depois, uma outra coisa muito importante é a entrevista com a escola. Para ver o comportamento dessa criança na escola. E aí depois a gente pega, fecha tudo isso e aí nós vamos ver da orientação para os pais. A própria criança vai fazer uma terapia juntamente ali com os pais e a escola também tem um papel muito importante. Imagino. Porque ele passa a maior parte do tempo na escola, ele junto com os professores, então é um conjunto. Vamos pensar numa família com 3 ou 4 crianças e apenas uma apresenta esse comportamento. Quer dizer, é uma casa que tem regras, é uma casa que talvez tenha uma certa rotina. Perfeito ninguém é, gente. Algumas pessoas são mais organizadas do que as outras, mas, né, cada um tem o seu grau de normalidade ali naquele núcleo familiar. Mas uma daquelas crianças realmente não se enquadra, não se encaixa, realmente, de repente, dá mais trabalho que a outra ali, né? Chama atenção aquela criança. Nesse caso, a família vai procurar direto a escola primeiro para conversar com os professores, com os cuidadores, ou procura direto um profissional? Olha, qual que é o tratamento? Então, se tem uma criança assim, já é de lei, vamos dizer assim, a escola, ela tem que chamar os pais. Começou aquele comportamento ali na escola, automaticamente a orientação da escola já conecta o pai e fala, olha pai, tá tendo esse tipo de comportamento, em casa é assim? Aí vamos lá, olha, em casa é assim também, às vezes até um pouquinho pior. Aí a própria escola encaminha, então, olha, é o seguinte, já ultrapassou os limites, nós já fizemos o que é possível, porque a escola primeiro faz, né, as primeiras intervenções ali para ver se melhora. Não melhorou, eles chamam a família e eles encaminham para um profissional. Aí chegando até o profissional, pode ser um psiquiatra, um psicólogo, porque talvez tenha que tomar medicamento. E esse medicamento não quer dizer que vai haver a cura, né? Vai amenizar ali aquele transtorno dele, o comportamento. Não vai a irritabilidade, aquele nervosismo, aquela agressão que ele tem, então isso vai diminuir. E com o tempo, com a psicoterapia que ele vai fazendo e as orientações tanto da família quanto da escola, vai amenizando e ele vai se sentindo melhor. O fato é que a gente sempre quer ajudar, que é aquela pílula mágica, né, para resolver os nossos problemas de maneira quase que automática. Isso. E muitas vezes, e se não a maioria das vezes, a gente precisa de trabalho árduo e de repente dar uma atenção especial, estudar o caso. Como pais eu estou falando agora, né? Porque o profissional vai fazer a parte dele, mas nós como pais, que damos valor a tantas coisas, às vezes gastamos tanto tempo atendendo outras pessoas, o seu chefe, o seu trabalho, os seus amigos, a igreja, mas a atenção especial para os nossos filhos, que são o maior tesouro que a gente tem, é muito válido. Então, vale a pena você estudar, se debruçar nos livros, ler, aprender, ouvir o conselho do profissional e colocar em prática. Agora, só é possível mudança quando a gente reconhece que precisa mudar. Exatamente. Os pais precisam entender que precisam mudar a postura aqui nesse caso. Tem que ser 50%, 50%. Você leva um especialista e os outros 50% você faz em casa, acolhendo, escutando o seu filho, não dando tantas broncas, né? A bronca ela tem que ser dada, mas de forma adequada para cada idade. Ellen White, essa autora que a gente mencionou aqui hoje, ela tem uma parte, escreveu um livro, Orientação da Criança, e ela cita lá que algumas crianças não funcionarão com a repreensão, que vão desenvolver, na verdade, um espírito combativo, ou seja, parece que a gente vai estar reforçando esse comportamento opositor quando a gente bate de frente, quando a gente não estuda, né, a maneira de ganhar essa criança. E uma coisa, Terô, eu falei muito dos limites, né? Tem que ter limite, que tem família que não tem, mas pode acontecer o contrário também, para desenvolver o transtorno. Uma casa que tem aqueles que ultrapassam, sabe? São, assim, os pais bem rígidos, bem severos, que tem regra para todas as coisas que a criança vive ali, ela não pode ser ela. Então, o que acontece? A criança também pode desenvolver esse transtorno, porque ela é muito sufocada. Entendi. Então, ela vai também chamar a atenção de alguma forma. Tentar extravasar. Extravasar, exatamente. Então, quer dizer, tudo tem que ter ali o equilíbrio,
né? E sempre estar acolhendo, ser amigo, escutar, e qualquer coisa a escola chamou, seja presente, esteja sempre junto, seja parceiro. Tanto ali dos especialistas... Tem que priorizar. Tem que priorizar seu filho, né? E depois ele está crescendo. E aí você quer um desenvolvimento saudável para o seu filho. É o que a gente mais quer nessa vida. Doutora Silaneide, muito obrigada, viu, pela participação aqui no Vida e Saúde. Ela é psicóloga, nos ajudou hoje. E olha, a gente vai fazer uma rápida pausa. Na volta, o doutor César Vasconcelos fala sobre um dado relevante. Uma pesquisa feita aqui no Brasil revela que quase 8% dos brasileiros já usaram maconha. E qual é essa relação que a gente precisa fazer com o uso da maconha e a adolescência? Assunto muito relevante aqui hoje. E também tem esse cupcake dos sonhos para você aprender junto com a chefe Kimberly Bravo aqui no Vida e Saúde. Se eu fosse você, não saia daí não por nada. A gente vai ali e já volta.